Muito bom estar louvando e engrandecendo o seu nome. Como temos falado, apesar das nossas limitações nos dias de hoje, de não podermos estar juntos, congregando, sem poder estar sentindo o calor humano, apertando a mão ou dando um abraço, mas o nosso louvor e a nossa adoração não cessa. Nós continuamos bendizendo e exaltando o nome daquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Meus irmãos, nós temos, durante esse tempo, trabalhado uma série de mensagens com os irmãos sobre o livro de Apocalipse. Nós demos um tema geral, que é a mensagem de Apocalipse para tempos difíceis. E na primeira mensagem, nós trabalhamos aqui com os irmãos que o Apocalipse proporcionou a João e em primeira mão às igrejas do primeiro século, proporcionou uma visão do Cristo glorificado e uma visão do Deus entronizado. Numa outra mensagem, nós falamos que o Apocalipse proporcionou uma visão do Cordeiro como o Senhor da história. Falamos que proporcionou a visão de Deus como o justo juiz. Também trouxemos uma mensagem mostrando que o Apocalipse proporcionou uma visão do Deus que guarda o seu povo, uma visão do Redentor que ama o seu povo. E no último domingo, domingo passado, nós falamos aqui sobre a visão de um Deus que é digno de adoração. Para finalizar esta série de mensagens, nessa manhã nós vamos falar sobre o fato de que o Apocalipse proporcionou a João e à igreja do primeiro século uma visão do Deus que faz novas todas as coisas. Então eu gostaria que você, onde estiver nesse momento, pudesse abrir a palavra de Deus no capítulo 21 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 5. E depois, logo em seguida, no capítulo 22, do versículo 1 também até o versículo de número 5. Então vamos ler Apocalipse 21, versículo 1 ao 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Capítulo 22, a partir do versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta manhã e por estarmos aqui para ministrarmos ao coração dos nossos irmãos que estão ali em suas casas a palavra do Senhor. Esta palavra é tua, foi inspirada pelo teu Espírito, e nós clamamos que esse mesmo Espírito fale a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós encontramos algumas promessas e visões que antecipam o desfecho glorioso do plano eterno de Deus. Esse texto que nós lemos, dos 2 capítulos, revela esse desfecho glorioso do plano de Deus. Mas, ao longo do livro, nós temos promessas e visões que antecipam esse momento. Por exemplo, a promessa da segunda vinda de Cristo, ela pode ser encontrada em Apocalipse no início, logo no capítulo 1. Essa mesma promessa, ela é encontrada no meio do livro, no capítulo 16, verso 15. E essa mesma promessa, ela é encontrada no final do livro, no capítulo 22, verso 12 e 20. Nós também podemos ver nos capítulos 2 e 3, que a mensagem de Cristo para as 7 igrejas, cada uma delas termina com a promessa ou com as promessas ao vencedor. No final de cada uma das cartas, essas promessas nos remetem à nossa herança e salvação final, nos remete ao usufruto e à participação do melhor de Deus que está por vir. Quando nós chegamos no capítulo 7, o capítulo 7 nos presenteia, irmãos, com uma visão antecipatória dos salvos, dos redimidos, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. E eles se encontram ali livres de todos os males, de todas as dores e sofrimentos que caracterizam o tempo presente que nós estamos vivendo. Quando nós vamos um pouco mais para frente, chegamos no capítulo 11, nós temos um momento em que grandes vozes celestiais e 2 classes de seres angelicais anunciam antecipadamente o início e o reinado do Deus eterno e do seu Cristo, bem como anunciam a chegada do tempo de recompensar os servos, os profetas, os santos e todos os que temem o nome do Senhor. Quando nós vamos um pouco mais para frente, chegamos no capítulo 17 de Apocalipse, no verso de número 14, há um anúncio de que os chamados, eleitos e fiéis participarão da vitória do Cordeiro sobre os reis da terra que vão pelejar, aliados a outros governantes, aliados ao anticristo, vão pelejar contra o Cordeiro, e os eleitos, chamados e fiéis participam dessa vitória.
Quando você vai chegando para o final, no capítulo 19, versos 6 e 7 de Apocalipse, uma voz forte celebra mais uma vez a chegada do reino de Deus. E essa voz forte, ela nos conclama a exultar, a dar glória a Deus pela chegada das bodas do Cordeiro, ou seja, pela chegada da festa de casamento do Cordeiro, que é símbolo da união perfeita entre Cristo e a sua igreja. Ainda no capítulo 19, a partir do verso 11, o Apocalipse nos oferece uma visão ou uma descrição vívida e cheia de simbolismo do Cristo voltando na sua glória e sobre a sua vitória final sobre o anticristo, o falso profeta e seus aliados. Quando nós vamos chegando no capítulo 20, do verso 1 ao 6, nós temos o relato em linguagem simbólica da prisão de Satanás, da ressurreição dos mortos e do reinado de Cristo com o seu povo na terra durante 1000 anos. E aí nós vamos caminhando em Apocalipse, e a conclusão que nós chegamos é que mensagem maravilhosa para João preso na ilha de Patmos. Que mensagem maravilhosa para a igreja do primeiro século na Ásia Menor, que estava enfrentando dias difíceis. Que mensagem extraordinária de encorajamento, de esperança para a igreja ao longo dos séculos, especialmente em tempos difíceis. Todas essas promessas que eu mencionei aqui, todas essas visões antecipatórias, elas são maravilhosas, extraordinárias. Todavia, o ápice do plano eterno do Deus Criador e Redentor, o ponto alto do plano eterno de redenção, encontra-se nos capítulos 21 e 22. Porque nesses dois capítulos, João teve a visão gloriosa do novo céu e da nova terra, bem como a visão gloriosa da santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E quando você lê esses capítulos, você encontra uma descrição altamente simbólica desse novo mundo de Deus. E essa descrição simbólica ressalta a beleza e a glória da criação redimida. A mesma criação que foi afetada, que foi danificada, que foi corrompida como consequência do pecado do homem lá no Jardim do Éden, essa mesma criação, ela será completamente restaurada. O escritor sagrado vai dizer que a morte, que o choro, que o luto, o pranto, simplesmente, e a dor não mais farão parte da experiência da nova humanidade de Deus. Meus irmãos, a atual criação onde nós estamos, ela sofre com a tirania e com o reinado da morte. Nesses dias que nós estamos vivendo, quantos filhos já tiveram que sepultar os seus pais? Quantos pais já tiveram que sepultar os seus filhos? Quantas esposas nesses dias tiveram que sepultar os seus esposos? E quantos esposos tiveram que sepultar as suas esposas? Quantas lágrimas têm sido derramadas nesses últimos dias? Mas o que esse texto vai nos mostrar é que na nova criação de Deus, a vida reinará e a vida será abundante. Na cidade de Deus, a nova Jerusalém, a vida eterna é central. Você vai encontrar nesses dois capítulos expressões do tipo: fonte da água da vida, rio da água da vida, livro da vida. Você vai encontrar a expressão árvore da vida. Sabe o que é que isso quer dizer para nós? Quer dizer que no novo mundo de Deus, a vida reinará soberana. No novo mundo de Deus, haverá o triunfo absoluto da vida sobre a morte. No capítulo 22, no verso 3,
O texto deixa claro de que na nova criação não existirá qualquer maldição. Irmãos, isso nos remete a Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, Deus diz para Adão: porque deste ouvidos a voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Agora no novo Éden de Deus, João disse que lá não haverá qualquer maldição. Ou seja, a maldição do Éden será removida, a maldição do Éden será extinta, a maldição do Éden será eliminada. Nessa nova criação de Deus, não entrará, nem habitará nela qualquer coisa contaminada, nem os que praticam atos pecaminosos e abomináveis. Nesse novo sistema de Deus, todos os males que amaldiçoaram, que pesaram sobre a existência humana, simplesmente fugirão da presença de Deus. E mais do que isso, nós teremos a mais gloriosa honra. Nós teremos a indizível bênção que se encontra no capítulo 22, versículo 4. O texto diz que nós contemplaremos a sua face, nós haveremos de vê-lo como ele é. De fato, meus irmãos, o Deus entronizado fará novas todas as coisas. Mas vale salientar que a principal característica e o mais glorioso acontecimento do novo mundo de Deus, na nova criação restaurada, resume-se ao que está escrito no capítulo 21, versículo de número 3. No capítulo 21, versículo 3, quando João viu a cidade santa descendo, ele diz que ouviu uma voz. O texto fala: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo o quê? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, a habitação de Deus com o seu povo, a união íntima e sem barreiras entre Deus e o seu povo, será o grande diferencial da nova criação de Deus. A habitação de Deus com o seu povo é a meta final do plano eterno de redenção. Vamos fazer aqui uma recapitulação. Quando nós lemos o Antigo Testamento, no Antigo Testamento Deus habitou primeiramente no tabernáculo, que era um templo móvel, montável e desmontável, que se utilizava no deserto. Também no Antigo Testamento, Deus habitou no templo de Jerusalém. Quando nós chegamos no Novo Testamento, na pessoa de Cristo, o Verbo encarnado, Deus passou a morar temporariamente entre os homens. Na era atual, desde o Pentecostes, Deus habita na igreja, que é o seu santuário. Deus habita na igreja, na pessoa do Espírito Santo. Mas na nova criação, o texto diz que o próprio Deus habitará com o seu povo, povo que é formado por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Por toda a eternidade, diz o texto, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Ou seja, no novo mundo de Deus, o véu será removido e nós veremos o Senhor face a face como Ele é. Essa, irmãos, é a bênção essencial do novo de Deus que está por vir. Então essa visão foi e continua sendo fonte de alento, fonte de encorajamento, fonte de esperança para o povo de Deus em tempos difíceis. Nesse texto, o Deus entronizado nos garante que não importa quão intensas sejam as forças do mal que atuam na história, esse texto mostra que não importa
quão sombrios sejam os prognósticos quanto ao futuro da humanidade, o texto deixa claro que Deus restaurará todas as coisas. A história terminará exatamente como Ele planejou e exatamente como Ele determinou. Portanto, nenhuma ação humana, nenhum acontecimento trágico e catastrófico, nenhuma decisão ou determinação dos poderosos deste mundo, nenhuma pandemia ou avanço incontrolável de um vírus, nenhum terremoto, tsunami ou quaisquer outras forças indomáveis da natureza, nenhuma dessas coisas poderão impedir a chegada e a implantação do glorioso e novo mundo de Deus. Portanto, nesta manhã, eu queria lhe dizer: aquiete o seu coração. Lance sobre o Senhor os seus medos e os seus temores. Eu queria dizer nesta manhã para você: descanse a sua alma, alimente a sua esperança, porque o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele sabe o final da história desde o início. Desde o começo de tudo, Ele já sabia como tudo iria terminar. O livro de Apocalipse vai dizer como é que vai terminar. A Babilônia, a cidade dos homens, a sociedade rebelde organizada contra Deus, ela cairá, ela sofrerá um colapso total. Mas a nova Jerusalém, a cidade de Deus que desce do céu, a noiva do Cordeiro, ela se estabelecerá para todo o sempre. Existe uma expressão no livro de Apocalipse que acontece 5 vezes e que ela é própria de Apocalipse. Deus é descrito em Apocalipse da seguinte maneira: aquele que é, que era e que há de vir. 5 vezes você encontra isso no Apocalipse. Mas o que essa expressão quer dizer? Essa expressão quer dizer que Ele é aquele que controla soberanamente o passado, porque Ele era. Controla soberanamente o presente, porque Ele é. E controla soberanamente o futuro, porque Ele há de vir. E sabe o que é que Ele nos garante? Ele nos garante que tudo terminará bem. Nada que venha acontecer no ínterim, no espaço entre o início da história e o final da história, nada disso vai alterar como tudo terminará. Portanto, eu queria concluir esta mensagem pedindo para você olhar junto comigo o versículo de número 5 do capítulo 21. No capítulo 21, verso 5, ele diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. João teve uma visão do Deus que faz novas todas as coisas. Mas ele não parou aqui. Se você observar o verso 5, o texto diz assim: e acrescentou. Ou seja, aquele que estava sentado no trono acrescentou algo. Ele disse para João: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Sabe o que é que ele estava dizendo para João? João, escreve, porque esta promessa é inteiramente confiável. Escreve, João, porque certamente eu farei novas todas as coisas. Escreve, João, escreve, porque quem está falando é aquele que não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Escreve, João, escreve, porque quem está falando é o verdadeiro, é aquele que não pode mentir. Escreve, João, porque quem está falando é o fiel,
é aquele que não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, esta foi a conclusão da visão que João teve na ilha de Patmos. Apesar de tudo o que eles estavam vivendo naquele período, Deus estava dizendo para João e para a igreja do primeiro século: olha, não importa o que vocês estão passando aí, o final da história vai ser desse jeito: novo céu, nova terra, criação redimida e restaurada, humanidade redimida e restaurada. E a única coisa que vocês vão fazer daqui para frente é que vocês vão me servir de geração a geração, de eternidade a eternidade. Vocês vão contemplar a minha face pelos séculos dos séculos. É assim que a história vai terminar. Que nessa manhã o Senhor possa trazer consolo, conforto, alento, encorajamento, fortalecimento na fé e encher o nosso coração de esperança. Que Ele nos dê o privilégio de termos uma visão do Deus que faz novas todas as coisas.